De forma geral, a excelência na prática clínica está diretamente relacionada à capacidade do profissional de compreender o mecanismo patológico e identificar a síndrome do paciente. A partir daí, baseando-se em raciocínio clínico, ele deve criar uma combinação de pontos de acupuntura adequadas para o tratamento daquele paciente. Só que muitas vezes na prática clínica é impossível compreender todo o mecanismo patológico e até a síndrome do paciente. Isso acontece em situações emergenciais, quando o paciente chega numa condição aguda ou quando faltam dados importantes para compreender todo o mecanismo e a síndrome. E nesse caso, o que fazer? Pensando que a condição é algo relacionado à mente, ou seja, uma patologia da mente, existe uma combinação de pontos de acupuntura que pode e deve ser utilizada na sua prática clínica sem a necessidade de muito raciocínio. Nós estamos falando dos 13 pontos fantasmas de Sun Simial, uma combinação de pontos de acupuntura que é extremamente efetiva para condições de patologias da mente. Olha só, em 622 depois de Cristo, Sun Simiao finalizou a sua obra chamada Beiqian Yin Chao Fan, traduzida como Prescrições que valem mais do que 1000 moedas de ouro, composta de 20 volumes que contemplavam discussões sobre ética, dedicação necessárias para a profissão e mais de 5.000 referências sobre doenças, diagnóstico e prescrições gerais de fitoterapia, acupuntura, moxa-bustão, dietoterapia, Qigong, saúde da mulher, pediatria e assim por diante. Sun Simiao é considerado o grande enciclopedista da medicina chinesa. E esta obra é a principal obra da medicina chinesa, que inclusive é essencial para que você tenha o conhecimento hoje em dia. Se não fosse por Sun Simiao, muita coisa seria perdida ao longo do tempo. E no 14º volume, que fala de patologias associadas ao intestino delgado, mais especificamente na seção 5, cujo título refere-se à insanidade causada pelo vento, está a Canção dos 13 Pontos Fantasmas. Uma página, uma canção, uma combinação de pontos de acupuntura que é extremamente efetiva para o tratamento de doenças mentais e emocionais, tais como mania, depressão, autismo, bipolaridade, síndrome do pânico, AVC, epilepsia e assim por diante. E que pode ser utilizada tanto numa condição emergencial, durante uma crise, quanto aí para o tratamento regular dessas condições. E aí, antes de mais nada, é muito importante entender por que é fantasma. Por que Sun Simiao colocou o termo fantasma na canção? Afinal de contas, quando nós falamos em fantasma, nós pensamos em algo que é sobrenatural, em algo que tem a ver com exorcismo. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O termo Gui, que é traduzido como fantasma, ele refere-se diretamente à mente, à atividade mental. Inclusive, este caractere de Gui, ele está presente aí tanto em Hun quanto em Po. Ou seja, são dois aspectos da mente fundamentais, o mais Yang e o mais Yin, que carregam este caractere de fantasma no nome. Ou seja, não tem nada sobrenatural. Nós estamos falando da mente, na visão da medicina chinesa, como uma substância vital, dividida em 5 aspectos, cada aspecto relacionado a um órgão ou a um movimento específico. Além disso, o termo Gui, ele está muito presente no que diz respeito a fatores patogênicos. Hoje nós utilizamos o termo xie, fator patogênico, fator perverso. Porém, antigamente, utilizava-se o termo xie gui, ou seja, fantasma perverso, aquilo que trazia a doença e que vinha do ambiente. Ou seja, nós temos aí mais um uso do caractere Gui, traduzido como fantasma, sem ter nenhuma relação com o sobrenatural. Então, quando se fala Canção dos 13 Pontos Fantasmas, nós estamos falando de uma combinação de pontos que vai atuar diretamente nas funções da mente e também para eliminar fatores patogênicos que podem estar afetando diretamente as funções da mente.
Inclusive, em várias obras clássicas da medicina chinesa, existem associações ao termo Gui, ao termo fantasma, como causa de doenças desconhecidas, e que, na verdade, eram causadas por fatores patogênicos. Então, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a medicina chinesa não nasceu pronta, ela se desenvolveu ao longo dos séculos. E lá no começo, não se tinha uma ideia muito adequada e muito precisa do que se causava doenças. Então, aquilo que é desconhecido vem de Gui, ou seja, vem de fator patogênico ou vem de uma alteração da mente. Então, entenda que de fantasma aqui não tem nada. Nós estamos falando de uma combinação de pontos conhecidos, amplamente utilizados na prática clínica, que devem ser utilizados numa sequência, e esta sequência tem uma lógica, uma estratégia de tratamento que vai corrigir toda e qualquer condição que está afetando a atividade da mente. Seja por uma disfunção de órgão, víscera ou de um aspecto da mente, especialmente Po e Hum, seja por um fator patogênico que está, por exemplo, deixando a mente agitada. Seria o caso do calor. Então, estes pontos aqui, eles devem ser utilizados na sequência de forma bilateral. Sun Simiao falava que na mulher, primeiro o lado direito, e no homem, primeiro lado esquerdo. Mas é muito importante utilizar bilateral. E aí, nós podemos aplicar esta técnica através da acupuntura, que é justamente o que a combinação original traz. Então, vamos fazer acupuntura, tem o estímulo, um de cada vez, esperando um tempo de mais ou menos 1 minuto entre um ponto e outro, porque muitas das vezes não é preciso usar todos os pontos para ter resultado clínico. Na prática, nós vamos utilizar os 3 primeiros ou 6 primeiros. Utilizar todos os 13 é algo muito raro e que vai acontecer somente numa condição emergencial. Ah, professora, mas eu não quero usar acupuntura. Tem outra técnica? Sim. Você pode utilizar acupressão ou através do apalpador de acupuntura, palito de dente. Se não tiver nada, até uma caneta, você pode utilizar aí a acupressão de 1 minuto em cada ponto, lembrando de depois esperar um tempinho para avaliar a resposta do paciente, e você também pode utilizar o laser. O laser, de forma ideal, você deve utilizar aí uma dosagem de harmonização, 4 joules, exceto quando se tenha um ponto onde há necessidade de dispersão ou de tonificação. Alguns desses detalhes você deve conhecer pela função do ponto, outro vai estar descrito aí na própria combinação de pontos colocada por Sun Simiao. E aí, quando a gente olha para estes pontos de acupuntura, esses 13 pontos, obviamente que existe uma estratégia por trás deles. E é justamente por isso que eles devem ser feitos na sequência. Pode pular um? Pode, mas sempre faça na sequência. Então, qual é essa estratégia? Primeiro, expulsar Qi patogênico do corpo, que pode dar origem a patologias da mente. Por exemplo, o calor agita a mente. O frio bloqueia o movimento do Qi e pode trazer um quadro depressivo, e assim por diante. Segunda estratégia, fortalecer e nutrir o corpo enfraquecido através da circulação do Qi saudável. Tirei aquilo que estava demais, restaurei o livre fluxo, lembrando que ele é fundamental para a atividade da mente, aí eu vou nutrir aquilo que foi perdido, aquilo que está em deficiência. Para finalizar, esta combinação ela vai regular e equilibrar o sistema e harmonizar as funções fisiológicas do corpo, trazendo para a fisiologia, para o equilíbrio entre Yin e Yang. Então, mais uma vez eu destaco para você que é muito importante que estes pontos sejam utilizados na sequência. Primeiro ponto é o VG 26. Originalmente, a canção dos 13 pontos diz o seguinte: a primeira agulha é inserida no Yinshan, também conhecido como Palácio do Fantasma, até que não possa penetrar mais. Nós estamos falando aqui de um agulhamento que deve ser feito na direção do cérebro, ou seja, para cima, e vai penetrar o máximo que puder até a agulha parar. Por quê? Vai estimular também o ponto VG 28. Esses 2 pontos, eles vão harmonizar o yin e o yang e vão atuar diretamente no cérebro.
vai expulsar fator patogênico e vai dar um restart no cérebro. Ou seja, a pessoa que está numa condição aguda emocional, ela vai acalmar imediatamente somente com o ponto VG26. Segundo ponto é o P11. Então, a segunda agulha é inserida embaixo da unha do polegar, o ponto é chamado de fé carta do fantasma, e a inserção deve atingir a profundidade de 3 fem, ou seja, 0,3 tsum. Simplesmente vai lá, agulha o ponto e não faça nenhum estímulo. Pensando em laser, você vai utilizar 4 joules. Pensando em acupressão durante 1 minuto. O P11, ele é ponto poço. Então, ele vai trabalhar para restaurar a consciência, trazer livre fluxo, lembrando que o pulmão é o mestre do Qi, e também ele vai atuar para eliminar fatores patogênicos que podem estar afetando aí o movimento natural da mente, a função normal da mente. Terceiro ponto é o baço 1, também é ponto poço. Ele vai atuar diretamente para fortalecer o centro e trazer de volta o livre fluxo do Qi no centro, inclusive beneficiando o fígado. A terceira agulha é inserida embaixo da unha do hálux. O ponto é chamado de fortaleza do fantasma e a inserção deve atingir a profundidade de 2 fem, ou seja, bastante superficial e aí sem nenhum tipo de manipulação. Pensando em laser 4 joule, pensando em acupressão, apenas 1 minutinho ali, fazendo a pressão do ponto de forma mais leve. A quarta agulha é o pericárdio 7. Pericárdio 7, ele é ponto-fonte do canal do pericárdio. De todos os pontos dessa combinação, ele é o que vai atuar de forma mais intensa na mente. Ele vai acalmar a mente. Então, a mente agitada, a mente que não está ancorada, ela vai ter a sua função normalizada. A quarta agulha é inserida no dalim, atrás da palma. A profundidade da agulha deve ser de 5 fem e o ponto é chamado de coração do fantasma. Então, agulhamento aí em harmonização, sem manipulação, laser e acupressão neste mesmo sentido. Quinto ponto é o bexiga 62. Ele é ponto de confluência do Yang Chao Mai, cujo trajeto chega na região do alto e vai atuar diretamente também sobre o cérebro. Portanto, ele vai ter um bom benefício na mente, ele vai trazer um Qi puro para o alto. Lembrando que um vaso extraordinário, ele é uma represa de Qi. Então, ele vai ajudar aí a restaurar tudo aquilo que é necessário para uma boa função da mente, ou seja, o Qi saudável. Quinta agulha inserida no Shen Mai, também conhecido como estrada do fantasma. A agulha de fogo é inserida 3 vezes com 7 flechas. Não se tinha agulha de fogo técnica que nós conhecemos atualmente, de aquecer a ponta da agulha até ela ficar incandescente e colocar no ponto de acupuntura. Então, a agulha de fogo aqui diz respeito a uma tonificação. E pensando em acupuntura, deve-se utilizar a técnica de acender o fogo da montanha. Ou seja, eu insiro a agulha, eu dou 7 movimentos, 7 estímulos na região mais superficial, depois na região intermediária e depois na região mais profunda. Ah, professora, mas essa técnica fala de 9 manipulações. Sim, só que Sun Simiao deixou claro que são 7, porque 7 é o número relacionado ao movimento madeira, portanto, tem muita relação com a movimentação, com levar o yang saudável para o alto. Sexta agulha é o VG16. É dele que sai uma ramificação que chega diretamente sobre o cérebro. E, inclusive, se fala que a medula ela chega para preencher o cérebro através do VG16. Então, este ponto aqui, ele vai atuar para nutrir o cérebro e também ele tem uma característica de eliminar o vento. Então, ele vai atuar também aí em questões relacionadas a fatores patogênicos que ainda podem estar presentes, lembrando que isto é uma sequência, é uma combinação. Então, a sexta agulha é localizada acima do Daizui e estamos falando do VG16. O ponto está um tsum acima da linha do cabelo e é chamado de travesseiro do fantasma. Próximo ponto é o E6, localizado aqui na região da mandíbula. Sétima agulha está localizada 5 fem abaixo da orelha. O ponto é chamado de cama do fantasma. Utilize agulha quente, ou seja, tonificação neste ponto. Por quê? Ele vai trazer Qi sangue para o alto, para estimular a função do cérebro.
lembrando do conceito de dupla morada da mente. A mente mora no coração, mas atua no cérebro. Além disso, o E6 ele vai atuar em caso de epilepsia, e aí deve ser utilizado em dispersão, para destravar o maxilar. Então, é um ponto que normalmente em tonificação, mas se há aí um travamento da região, você deve utilizá-lo em dispersão. VC24, ele fica aqui abaixo da boca. E ele é ponto de encontro do Renmai, do vasoconcepção, com o canal do estômago e intestino grosso. É uma região onde há muito Qi e muito sangue. E o uso dele vai ajudar a levar Qi sangue para o cérebro. A oitava agulha é inserida no Shenjiang e é chamada de mercado do fantasma. A nona agulha é o pericárdio 5. De acordo com as versões mais modernas da canção dos 13 pontos fantasmas, este seria o ponto pericárdio 8. Você vai encontrar divergências na literatura, porém, originalmente é pericárdio 5. E ele vai atuar diretamente para eliminar mucosidade, num quadro de mucosidade obstruindo os orifícios da mente, que vai dar origem aí a questões emocionais. Então, a nona agulha é inserida no Jianxi, pericárdio 5, chamado de cova do fantasma. Mesmo sendo pericárdio 8, as funções seriam similares. 10º ponto é o VG23. E este ponto aqui, ele tem uma atuação local no cérebro, justamente por conta da região em que ele está. Ele vai clarear a mente e vai clarear as ideias. A 10ª agulha deve ser inserida no Shaoxin e é chamado de Hall do Fantasma. Ele traz Shaoxin, mas o nome correto do ponto é Shanxin. Lembrando que nós estamos falando de algo que foi escrito mais ou menos 600 anos depois de Cristo, ou seja, faz muito tempo. E aí, a 11ª agulha é o VC1, ruim. E aí, ponto essa, Yumentou nas mulheres e Yin Xia Fan nos homens. Nós estamos falando de pontos na região do períneo. E existem algumas citações que falam que nas mulheres está sobre o clitóris. A 11ª agulha está localizada no vinco central entre os genitais e é tratada com 3 mochas, ou seja, aqui se usa mocha, teoricamente. O portão da cabeça de Jade na mulher é chamado de tesouro do fantasma ou fantasma escondido. Ah, professora, mas eu vou agulhar a VC1 da pessoa, principalmente com questão emocional? Não faz sentido, não faz sentido. Porém, você deve lembrar que aqui nós vamos numa sequência e que nós vamos parar quando o paciente estiver bem. Dificilmente nós vamos chegar na 11ª agulha. Porém, se chegarmos, nós podemos utilizar microsistemas e holografia. Por exemplo, eu posso utilizar a Coriô e fazer mocha ou então estímulo com o apalpador ou o laser na região do ponto A1 da Coriô. E aí, por holografia, por correspondência, você vai ter um estímulo direto em VC1. O que diz respeito à época de Sun Simiao é que tinha um instrumento onde se posicionava a mocha e o próprio paciente colocava na região. Afinal de contas, se hoje é difícil ter acesso a VC1 do paciente, imagina na época de Sun Simiao, muito mais improvável ainda. Mas existem relatos deste dispositivo que permitia o uso desse ponto. Lembrando, mais uma vez, que só vai ser utilizado se não tiver melhora até aqui. É uma sequência que deve ser parada quando o paciente ficar bem, quando você reequilibrar o paciente. 12º ponto, ao contrário do anterior, é um ponto muito comum, muito utilizado na prática clínica, que é o IG11. Aqui, ele não é utilizado necessariamente como um ponto que vai limpar calor, mas sim como ponto mar do intestino grosso, que é par do estômago, Yangmin, o canal que tem mais Qi e mais sangue. Então, ele vai ser utilizado aqui em uma tonificação muito bem feita, ou seja, pensando em laser 2 joules, pensando aí na acupressão, uma acupressão leve, porque ele vai corrigir e restabelecer a harmonia da fisiologia como um todo. O 12º ponto é o Kushi, G11, e é chamado de ministro do fantasma. Aqui, a agulha de fogo também precisa ter os 7 flashes. Pensando em acupuntura, 7 manipulações na camada superficial, 7 na camada intermediária e 7 na profunda. Para finalizar, o último ponto aí desta combinação é o Haiquan.
O 13º ponto é localizado na cabeça da língua e bem no centro. Este ponto também é chamado de selo do fantasma, ou seja, ele vai estar aqui na região abaixo da língua, no freio lingual. Aqui a técnica é sangria. Então, claro, até aqui você já teve vários pontos, muito provavelmente o paciente já melhorou. Se não melhorou, independentemente da forma que você está fazendo a acupressão laser, aqui é necessário fazer sangria. Por que esse ponto é importante? Porque ele vai regular o yin e yang. Vários canais, vários trajetos de canais, tanto principais quanto secundários, passam pela região da raiz da língua. Então, ao atuar nesse ponto, você vai harmonizar vários canais simultaneamente e levar a pessoa ao equilíbrio. Lembra que a última estratégia da combinação era equilibrar o yin e yang, harmonizar a fisiologia. E o Raikwan fecha isso com chave de ouro. É muito importante destacar que esta combinação ela é extremamente efetiva e sempre deve ser considerada quando há qualquer tipo de patologia da mente. Depressão, crise de pânico, ansiedade e assim por diante. Especialmente nos primeiros atendimentos, quando a causa e o mecanismo ainda não são totalmente conhecidos e não são totalmente claros para que você faça aí uma combinação de pontos adequada para o seu paciente. Porém, mesmo sabendo a combinação, você pode utilizar ali os 3 primeiros pontos em associação para você ter uma boa efetividade clínica. E como eu já disse para você, com o desenvolvimento da medicina chinesa, surgiram várias outras versões da canção dos 13 pontos fantasmas. A que eu apresentei aqui é a canção original. Dentre elas, existe uma que está no Grande Compêndio de Acupuntura em Moxa, por Zhang Zhou, que inclusive é a mais utilizada nos atlas de acupuntura atuais. Então, você vai encontrar muito mais pericárdio 8 como ponto fantasma do que pericárdio 5. Fique atento a este detalhe e busque compreender a ação do ponto dentro desta estratégia de tratamento. Além dessas divergências, além de todo esse desenvolvimento da medicina chinesa, existem várias pesquisas científicas, especialmente da China, que discutem e avaliam a efetividade dos pontos fantasmas em diversas condições, como depressão, depressão da perimenopausa, tratamento de autismo, TDAH, ansiedade, pós-AVC e assim por diante. Todas elas demonstrando grande efetividade. Ou seja, o termo fantasma não tem nada a ver com sobrenatural. Afinal de contas, não existiria pesquisa científica sobre algo relacionado ao sobrenatural, ao esotérico, ao exorcismo e assim por diante. E para finalizar, eu quero destacar para você que, assim como todos os protocolos e prescrições da medicina chinesa, o uso dos pontos fantasmas não é efetivo para todos os pacientes. É uma boa combinação, ela vai atuar muito bem em condições emergenciais. Porém, isso não leva você a deixar de lado diagnóstico e raciocínio clínico. É preciso utilizar os 4 pilares do diagnóstico: interrogatório, inspeção, palpação, ausculta e olfação, para diferenciar as causas, o mecanismo, a raiz da doença e a síndrome do paciente. E aí, claro, avaliar a efetividade e o uso dos pontos fantasmas para o tratamento. Lembrando que, na prática, utilizamos os 3 primeiros ou os 6 primeiros. Muito difícil passar disso, mesmo nas condições emergenciais. Dito isso, esta aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui do Aprendiz de Medicina Chinesa. Até lá!